Bom dia, terceiro ano, tudo bem? Estamos aqui para iniciar o nosso segundo bimestre, tá? Vamos terminar o capítulo 4 do livro 11, tá? Vamos falar sobre o comércio externo brasileiro, saber quais são os principais produtos de exportação, saber quais são os principais produtos que nós importamos. Muito importante, já falamos disso várias vezes, gente. Vamos retratar ou tratar, melhor dizendo, como o e-commerce funciona, para que o Brasil tem reservas cambiais, né? Só lembrando que as reservas cambiais elas são umas reservas para que o Brasil possa arcar com as suas despesas internacionais. Verificar que o comércio exterior brasileiro ele foi aumentando muito desde que a Segunda Guerra Mundial ela acabou, né? Nós precisamos, né, estudamos ano passado que a gente precisou implementar ainda com mais força a nossa industrialização. Nós precisamos aumentar os nossos parques industriais, precisamos depois espalhar as nossas indústrias pelo país, né? A gente chamou de descentralização da indústria. Vamos ver que essa evolução ela se tornou importante nos governos militares também, tá? Que a gente precisa pontuar o que eles fizeram para melhorar o comércio mundial, tá? Não vamos entrar aqui no mérito de governo militar, do que ele fez de errado, e sim o que ele melhorou o comércio externo brasileiro. Muito importante que as exportações brasileiras e as importações brasileiras, a gente vai perceber que as exportações são de produtos que a gente chama de commodities. Estava até na prova a diferença entre matéria-prima e commodities. E vamos ver que nós importamos produtos industrializados de tecnologia. Beleza? E aí vamos perceber que o Brasil, para ele ampliar o seu tratado comercial com os outros países, a gente depende do Mercosul, tá? O Mercosul é uma boa associação de países que vão levar a acordos comerciais, tarifação comum ou retirar as tarifas de alguns produtos brasileiros. Vai se tornar importante quando começa esse Mercosul, qual é o volume de comércio, né, falando em dólares, que o Brasil consegue fazer com os países que são integrantes, né? Lembrando que uma coisa muito confusa, gente, às vezes a Venezuela aparece nos livros como país membro do Mercosul, mas nesse momento agora ele não se encontra como país membro, tá? Então é Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, tá? Às vezes a Bolívia entra como país associado, tá bom, gente? E aí a gente torna importante a gente fazer a leitura de qual é a facilidade que o Brasil tem em relação aos BRICS, né? Quem são os BRICS? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. São os países subdesenvolvidos. Eu sempre falo isso com vocês, é super difícil falar da China como subdesenvolvido, mas que tem o melhor potencial econômico, tá bom? E aí a gente vai ver que em relação aos BRICS, o Brasil ele tem uma dimensão territorial que favorece as matérias-primas, a produção de energia, ele tem a condição de atrair as indústrias para o nosso território. Precisamos só de uma política melhor para isso, né? Geração de emprego. Olha como se as indústrias mirassem no Brasil, vamos dizer assim, para que ele pudesse se tornar um país onde fosse favorável às grandes transnacionais virem para o Brasil produzir. Então é isso que nós vamos tratar no último capítulo do livro, tá? Estou colocando alguns textos, vamos trabalhar de forma onde a gente possa perceber que isso é uma coisa do nosso cotidiano. A gente precisa entender como funciona o comércio mundial. Um pouco a gente está vendo aí, né, o comércio mundial, como é facilitado e às vezes é dificultado nesse período de Covid aí. Algumas pessoas vendem para o Brasil, ou alguns países vendem para o Brasil, outros não. Então a gente precisa entender um pouquinho. Não precisamos ser expert, tá? Mas para o Enem a gente precisa saber de todos esses conceitos da geografia. Beleza? Guardo vocês daqui a pouco, meio-dia.